Bom, boa noite, pessoal. Primeiramente, queria, na verdade, agradecer o Kleber e o João aí pelo convite de vir até aqui e compartilhar um pouco da experiência que está sendo o nosso projeto do Flutter e legal também essa iniciativa e ver uma galera assim, tanta gente no primeiro meetup sobre Flutter. Acho que bacana, acho que vem a calhar a gente dar mais continuidade nisso. Eu acho que é importante a gente debater mais esse assunto, esse tema que vem impactando aí no mundo mobile fortemente. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Vinícius, trabalhei já com a galera aqui do Agibank por um tempo, trabalho com desenvolvimento mobile há 5, 6 anos, sei lá. Antes do mobile eu trabalhava com web e saí do Agibank para ir para Tocos, fiquei lá trabalhando também com projetos nativo, Android. Depois de lá a gente decidi largar tudo para iniciar uma startup junto com 2 sócios e aí que começa a minha história com Flutter. E aí eu quero compartilhar com vocês algumas experiências legais que a gente está tendo lá no nosso projeto utilizando o Flutter. Elenquei 12 coisas legais aqui para apresentar para vocês. Tá. Até o João comentou alguma coisa ali. Eu quero comentar sobre o desenvolvimento de UIs com a utilização de Flutter, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes durante o desenvolvimento de uma aplicação mobile é a UI em si. Afinal de contas, é através dessa interface que a gente vai se comunicar com o usuário final, com o nosso cliente, e a gente precisa falar a mesma língua, e aí entra um time de UX, onde a gente vai ter designers que vão estudar a experiência de usuário, montar uma interface toda cheia de frafru lá, né, bonitinha, e que vai cair para a gente, desenvolvedores, dar vida, para dar vida para essa UI, né? E aí eu acho que é onde o Flutter acertou muito bem, porque até se a gente entrar lá no site deles, eles Modern UI Framework, né? Então eles batem muito forte nessa tecla, onde eles dão muito suporte para a gente construir UIs que sejam bonitas, que sejam fáceis de ser criadas, que a gente consiga falar a mesma língua que com os designers, né? E a gente consiga dar vida para essas telas. Aqui tem um exemplo que é basicamente o mesmo exemplo que o João mostrou, só que está meio antigo aqui, até porque tem as keywords new ali, nem é mais necessário, tá? Essa parte que eu puxei do Google. Então, o que eu acho bacana aqui é que a gente está lidando com uma linguagem de programação também para construir a UI. Então, pensem que a gente utiliza classe, a gente utiliza métodos para construir UIs. Pense o quão fácil e reutilizável isso se torna no dia a dia. Tá? Por exemplo, eu vou ter um botão que ele vai ter as mesmas características em todas as minhas telas que eu vou utilizar. Botãozinho redondo, verde. Eu posso criar uma classe que vai representar esse meu botão e depois eu simplesmente instancio essa classe. Como a gente já está acostumado a reutilizar objetos, orientação a objeto, só que isso serve para a interface também agora. Então, eu acho que o Flutter acertou muito nisso. É simples fazer as UIs, é prático, fala uma linguagem talvez meio similar. O pessoal fala da web com HTML, tem os estilos com CSS, né? E eu acho que acertou muito bem um golaço deles. Daqui a pouco tem jogo Brasil e Argentina, né? Então, tá, aqui é um exemplo do que eu comentei ali, por exemplo, no Facebook, onde eu estou estendendo de um stateless widget e realmente em Flutter tudo é widget, ou seja, tudo são componentes, depois tu pode adicionar em qualquer ponto da tua view. E aí pode ver, é uma classe, só que eu posso instanciar essa classe nesse meu outro código aqui, por exemplo, ali no lugar de new text eu posso dar new Facebook. Então, a reutilização disso e reaproveitamento de código se torna muito simples. Quando a gente vai comparar isso com um desenvolvimento nativo, a gente começa a utilizar no Android XML, uma sintaxe, uma linguagem de 1996, em pleno 2019, para criar interfaces. Tá?
se a gente vai pro... Eu nunca trabalhei muito com iPhone, com iOS, Xcode, enfim, mas tem um storyboard que não me parece algo muito legal também, não sei, pelo menos com experiência também, com ideias que eu troquei com desenvolvedores. Agora acho que saiu o Swift UI, né? Não sei se tem, que eu achei bem bacana assim, e se, na minha opinião, se parece muito com o que o Flutter propõe aqui também. Acho que vai pegar essa questão do Swift UI, mas enfim, é pro desenvolvimento do iOS, né? Então eu trouxe esse ponto de fácil uso. Esse é um ponto de UI, eu acho que é bacana de comentar do Flutter, tá? Outro ponto que eu gosto de trazer em comparação, e aqui eu estou trazendo um nativo versus Flutter, tá? A quantidade de código que a gente escreve para construir a mesma coisa, ou mesmos componentes no Flutter e no nativo, é absurdamente diferente, divergente, assim. E eu sempre gosto de trazer esse exemplo que quando eu iniciei no desenvolvimento mobile e caiu no meu colo para mim criar uma tela que ia ter uma lista, um list view, alguma coisa assim, mesmo já vindo da web, quando eu comecei a desenvolver aquilo no nativo, eu parecia que estava voltando muito tempo atrás, assim, porque, cara, eu precisava criar adapter, eu nem lembro mais, mas é adapter, view, holder, criar um XML, código XML que vai representar os itens da minha lista. Depois tem que dar um inflate nesse código XML, né, nessa minha view, para depois setar os valores que tem nessa. Cara, é uma missão, um rolo, assim, para fazer isso. E, bom, no Flutter eu tenho um list view, eu passo os filhos desse list view e é o que tu quiser que seja esses filhos, que tudo é widget, tudo são classes, então tu passa uma lista de widgets para esses filhos e tu tem uma list view construída. Então, eu acho legal esse ponto também, como a quantidade de código assim, que a gente escreve. Tá, aqui é uma experiência nossa específica na nossa startup, tá? A gente desenvolve esse aplicativo e a gente utiliza uma ferramenta de CI/CD, que é conhecida como CodeMatch. É uma ferramenta que vem acompanhando desde o início o Flutter, antes de ser CodeMatch, era Nevercode. É bem fácil de configurar ela. É legal esse feeling de tu desenvolver a aplicação, rodar o teu build automaticamente e ela ser distribuída tanto lá na App Store como na Play Store, é de brilhar os olhos, assim, no primeiro instante, assim, que tu tem uma única coisa sendo distribuída em ambas as plataformas e a gente, enfim, precisando fazer o setting apenas de uma ferramenta. Ali também vocês podem ver que já tem, para mim, marcar até o web, mas o web, como até o João já comentou, que é muito novo ainda, muito recente ainda, em developer preview, sei lá o que é preview. Então, mas enfim, isso aqui já está preparado para deployar. Imaginem só, eu estou criando um app que é Android, iOS, e eu mudo algumas linhas no meu app lá e ele atende ao web também. O poder disso. E o TestMatch, que é algo mais recente, que ele está suportando só para Android ainda, mas aí se eu não quiser publicar lá na App Store, na Google Play, eu baixo esse aplicativo no celular TestMatch. Se esse build der sucesso da aplicação, eu posso baixar o meu app, esse meu último build, utilizando esse app TestMatch. Então, se eu quiser fazer uns testes internos com a galera ou com o time de desenvolvimento, a galera instala esse aplicativo no celular, TestMatch, e lá vai ter os apps para tu baixar, tipo, o último build para mim baixar, que é bem bacana também. Só uma pena ainda que não está suportando pro iPhone, mas pro Android já suporta. Portabilidade, vai ao encontro um pouco do que eu falei, essa questão de tu trabalhar com algo que tem esse poder de rodar em ambas as plataformas mobile e web. Tá, web ainda está, essa questão de web, desktop e dispositivos embarcados também. O Flutter e a Google falam muito disso, Google Home, dispositivos embarcados, IoT, enfim, eles querem dar muita atenção para isso também.
que é um mercado a crescer. Tá. E outro ponto, o Dart em si, né? Tem muita essa questão, mas por que Dart, enfim, e talvez esse preconceito assim, com a linguagem, mas ela me parece ser uma linguagem bem moderna, assim, de se trabalhar bem. Aquilo que o João falou, com poucas linhas de código, tu faz bastante coisa, assim. E aqui eu estou trazendo um exemplo de alguns trechos de código, assim, de exemplo, onde eu tenho uma função sendo passada como parâmetro para outra função, que é o caso ali da list view, um for each, recebendo por parâmetro a função print element, né? Então, consegue fazer coisas bem bacanas pensando em utilizar essas funções. Async functions, funções assíncronas. Eu não sei como é que está hoje o Kotlin, mas eu lembro que eles estavam penando bastante para implementar e disponibilizar isso no Kotlin em si, mas no Flutter funciona muito bem o Async Await. Pode perguntar. Na verdade, o Kotlin hoje ele tem o coroutines, né? Que ele tenta fazer mais ou menos isso que já tem no... que na verdade ele é nativo do Dart. O Kotlin é uma biblioteca, que eu acho que quando eu vi isso já achei um ponto bem positivo pro Dart. Sem contar também que implementa o Future como se fosse um Async Await, né? Do JavaScript. Enquanto no coroutines do Kotlin, tu também precisa definir escopo e várias outras coisas que torna bem mais burocrático, né? Esse é um ponto bem bacana, cara. Até foi comentar na palestra anterior. Eu vejo muito que a galera da Google puxou muito o que é legal de várias linguagens e alocou no Flutter Dart da vida, assim. Tem um pouco de JavaScript, eu vejo muito de C# também, que eu trabalhei com C# aqui, Java, Kotlin, enfim. Eu acho uma linguagem que fala a nossa língua, assim. Não sei se seria essa expressão. Aqui tem mais alguns exemplos de uso, tá? Legal ali, então a parte de cima onde eu atribuo a string title para title, caso ela seja null, né? Então, faça igual em cima em vez de fazer o de baixo, que eu tenho um ifzinho, um teste de cascade annotation, onde eu posso atribuir, não preciso da instância, instância.text, instância.class, instância.onClick, né? Eu vou setando assim com esse cascade. E tem outros diversos pontos, features bem bacanas da linguagem que, se a gente for ver a fundo, se torna bem moderna, assim, uma linguagem legal de se trabalhar. Tá. Agora uma peculiaridade também de Flutter, essa questão de imutabilidade, tá? Eu vou só pular para cá. Ele diz, tipo assim, quando tu começar a trabalhar com Flutter, começa a pensar de forma declarativa, que é diferente de quando a gente vê no desenvolvimento nativo, onde eu tenho uma UI que é baseada em estado. Então eu não consigo pegar, por exemplo, esse meu text que está ali, button, click, counter times, e dar, tipo assim, que nem eu pego o ID dele, ponto value, eu ponto text, e setar ele para XYZ, por exemplo. Eu não consigo fazer isso. Se eu quiser mudar esse texto, eu preciso reconstruir ele com um novo estado dele, né? Então isso é bacana porque ele mantém uma coerência, né, entre o estado da minha aplicação e o que a minha UI está representando. E aí, mas isso aí não pode se tornar um problema de performance, porque daí eu vou ter que toda mudança que ter no estado, eu vou precisar reconstruir o meu componente em específico. E aí que o Flutter, tipo assim, eles desenvolveram pensando nisso. É feito para ser assim e ele é performático por causa disso. Então, é uma mudança assim, de pensamento. E aqui está um exemplo, tipo, a UI é igual a uma função que recebe um state por parâmetro e tu constrói essa UI baseada no teu estado. E se a gente for ver, realmente, a nossa UI, ela nada mais é do que o retorno daquele método build. Então, que são classes. Tá. Outro ponto e aí vem do RX, do React, que o Flutter trouxe junto também, essa questão de programação reativa. E programação reativa é uma definição que eu acho que encaixa bem aqui, programação
programação reativa é programar com strings de dados assíncronos. Tá? E aí como é que é isso, essas palavrinhas, como é que é no desenvolvimento com o Flutter? Se a gente for ver ali embaixo de o resultado final, eu tenho uma classe, né, sendo instanciada, que é a classe StringBuilder, tá? E eu tenho uma propriedade que é string, a qual eu estou apontando para ela uma string, e embaixo eu tenho uma propriedade builder, a qual eu estou passando uma função para essa propriedade builder, que vai construir aquele texto que está com um valor 0 lá no fim. O que isso quer dizer? A string, a cada momento que entrar um valor nessa string, como se fosse uma lista, por exemplo, ou imagine como isso sendo algum observable, alguma coisa que está escutando aquela string ali, aquele counter string está sendo escutado. A cada vez que algum novo valor, que é um inteiro nesse caso, entrar nesse counter string, ele vai reconstruir, vai disparar o método builder e vai reconstruir o texto. Então eu tenho um state manager com base sendo construído através desse string builder aí. Ele só vai recarregar aquele pedacinho. Isso, ele vai só reconstruir aquele pedacinho. E esse que é o bacana, às vezes, tem muitos exemplos também que utiliza o set state, só que aí aquele set state, que é, tipo, ele muda todo o estado e acaba reconstruindo o que mudou. E aqui com o uso de string ele constrói só um pedacinho específico. Tá. Geração de código, tá? Eu trouxe esse ponto porque é bacana o fato de, com o Dart, eu conseguir construir packages ou enfim, packages que possam gerar código para mim, que talvez, mas tem que tomar cuidado aqui também com essa geração de código para não gerar coisas monstruosas. Mas enfim, se tu notar na tua aplicação que tu está construindo o mesmo padrão de código várias vezes, assim, em algumas classes, talvez classes de entidades, enfim, tem pacotes que é o Search Generation, que tu pode gerar código. E aqui é um exemplo de uma biblioteca que é bastante usada no desenvolvimento, que é JSON Serializable. Quer dizer, eu acho que esse é o nome da biblioteca, enfim, aqui é só annotation. E aí ele gera para mim a imagem da direita ali, um código gerado por esse pacote que a gente utiliza no nosso projeto. E isso serve só para fazer um depara de JSON para a entidade. Né? Então, se eu não tivesse esse pacote, eu ia ter que fazer aquele código ali na mão, que faz o depara de map de JSON, né? E eu ia ter que fazer isso na mão. Então, ele gera para mim esse código. Ele gera no momento que eu dou um build na minha aplicação, ele acaba construindo isso. Acho que até o Dagger faz, que é de injeção de independência no nativo, faz alguma coisa de geração. JSON faz isso. Ah, faz isso? Pode ser. Inclusive, esse ali tem como tu botar um serializable name, que nem o JSON? Tipo, pra ti não tem que ser o mesmo. Pode. E aí ele vai gerar, daqui a pouco, sei lá, no banco de dados, no modo script, em português lá, ele pode botar. Tá. E aqui é só uma biblioteca que eu acabei criando, que faz uso disso, que é o nome Dash, e ela auxilia muito, né, no uso do padrão block, e se tinha muito problema de fazer o dispose das strings, enfim, um problema específico ali, eu acabei criando uma biblioteca. Está sendo bem legal o feedback, então a galera usando aí já. E faz uso disso, basicamente de geração de código. Open source, eu acho bem bacana a gente poder analisar os códigos que a galera da Google criou, entendeu? Então, tipo assim, eu quero saber o que aquele text que está ali, o que é aquilo ali, né? Eu posso inspecionar aquele text, por exemplo, que está o resultado final ali, a classe text, eu posso inspecionar ele e eu acabo caindo nessa classe com toda a documentação. Eu posso ver o código da galera da Google e daqui a pouco até eu tirar insights daí, melhorar a forma como eu estou escrevendo meu código, começar a pesquisar, entender. E
talvez por isso também o Dart, apesar de há pouco tempo estar aí no mercado, ela já está entre as mais amadas, as mais adoradas de linguagens aí no Stack Overflow desse último ano. Tá? Acho que está em 10º, alguma coisa, posição ali. Eu acho que tem a crescer muito agora no próximo ano, talvez. Assim. Sustentável, aqui eu trouxe esse ponto muito baseado na nossa startup. Tá? Quando a gente, enfim, a gente é uma startup que está começando, a gente não tem muitos recursos e para nós encaixou muito bem essa questão de a gente poder utilizar esses recursos para desenvolver essa aplicação que vai trazer desempenho para nós. Em resumo, né, Leve 1, Pague 2 soava meio estranho para a gente, que era ter um produto final e pagar 2 vezes para aquele produto, né, que seria o desenvolvimento nativo, por exemplo. Então, para nós fez muito sentido essa questão sustentável, e aí a gente traz aí também essa questão que foi comentada no Nubank, começando a fazer essa migração para o Flutter, tem outras empresas começando a fazer essa utilização. Eu acho que vale ficar ligado nessa palavra. 11º ponto, a comunidade. Ela é muito forte, a comunidade do Flutter, qualquer dúvida que você tem é fácil de encontrar, tem canal no Slack, a galera agora criou aí. É Flutter BR? Não? Flutter BR é o Slack e tem o canal Porto Alegre lá, que tem eu e o... Vou entrar lá também. Outra coisa da comunidade que eu acho muito massa é que, se eu não me engano, todas as quartas-feiras a galera da Google libera um Zoom para tu poder entrar nesse Zoom, fazer um live stream, conversar com eles e tirar dúvidas quaisquer que sejam. Então, várias vezes a gente teve dúvida no nosso projeto, a gente entrou nesse Zoom, falou com a galera, tirou dúvidas com a galera da Google e desenvolveu o Flutter. Achei sensacional isso. E se vocês acompanharem, tem lá, eles disponibilizam no Twitter, enfim, tem o Zoom que eles liberam para tu poder entrar lá e trocar ideias. E o último ponto, eu trouxe essa questão para a gente prestar atenção a isso também. Recentemente, há uns 2, 3 dias, foi lançado o site oficial pela Google do Flutter, e há rumores, boatos, enfim, de que não se sabe para que é esse sistema operacional, né? Para que eles estão criando. Há rumores de que vem para substituir o Android, o SO Android. Então, eu não sei, eu não estou afirmando nem nada, eu acho que vale ficar ligado nisso. E ali, eu não sei, tipo, será que o Flutter não é um nativo? Essa que é uma pergunta que eu me encerro a minha palestra. Eu queria fazer um comentário sobre o Fuchsia. Na última Google I.O., os caras ali, os responsáveis do setor utilizando o Android, ele falou que o Fuchsia é nada mais, nada menos que só mais uma das tecnologias na qual a Google dá uma investida. Mas sim, eu acho que ele está muito longe de ser qualquer coisa perto de substituir o Android, sabe? Pode ser. Mas, tipo, assim, mesmo não substituindo o Android, o Flutter está bem ligado a ele. Se olhar todas as releases do Flutter lá, tem sempre alguma atividade com fluxo, alguma comunicação com ele, sabe? E tem muitos desses devices embarcados, né? Eu acho que isso aqui vai vir muito forte, e aí talvez não seja um sistema fácil. Esteja em outro, o Fuchsia como um sistema que vai botar em qualquer coisa. Isso. Botar uma torradeira. Mas esse é o tipo de coisa que o pessoal fala, cara, assim como o Google está apostando no Flutter, ele está apostando muito no Kotlin, sabe? Se tu vê os Google, cara, teve coisa de Flutter, teve bastante, mas teve muito mais de Kotlin, por exemplo, sabe? Então os caras não investiram numa coisa que eles já estão rodando, sabe, dessa maneira. Tem que entender que é uma ferramenta diferente, sabe?
Com certeza tem lugar para os dois dentro da. Ó, a ideia, eu não quis dizer nem. A ideia é que geralmente provocar você, seu advogado do diabo, pra gente conversar sobre isso. É visível que a Google está investindo pesado nele, mas agora eu quis dizer a questão do Fuchsia, sabe? Eu acho que ele ainda está muito early para ser considerado mesmo um sistema. Mas o legal dele é que consegue ver todo o fonte dele. É, sim. Todo o fonte dele, você fala. Você não vou ficar ligado, né? A própria Google investiu forte no Android Things e já está abandonando. Sim. E no Google Plus. Hã? Galera, eu tentei acelerar para liberar vocês para o Brasil e Argentina. Eu tenho uma Mas, dúvida. Quanto tempo faz que vocês estão trabalhando aí com o Flutter? Um ano. E nesse tempo, só Flutter? Só Flutter. Não precisaram mexer em nada na Shield até então. Não, cara, a gente tem o Maps, que a gente está utilizando ali, que a galera da própria Google construiu lá. A gente está começando. Câmera, também eu vi que teve discussão com câmera, a gente está usando câmera também, e que foi a galera da Google que disponibilizou a biblioteca, então o pacote ali, mas nada mais é. Bom, eu não parei para analisar, mas eu acho que muito se deve, tipo assim, se tiver que fazer acesso a I/O, não sei, tu tem os platform channels que pode implementar se for uma barreira, pode implementar no Android, pode implementar no Swift, e eu não vejo como isso não sendo nativo, né? Vai consumir algo que é bem lá do nativo. Se alguma regra que tu não quer tirar do Java, pode usar ela, porque é uma língua do Java. Sim, perfeito. Vou ter que criar na mesma plataforma, vou ter que criar, mas pelo menos por enquanto a gente não teve nada que não tivesse criado já. Mas o Matos estava bem ruim. Tá, Agora que ele está começando a crescer. A gente segurou, a gente fez uns testes, viu que. E ainda tem que melhorar. Ainda dá pra dar uma melhor, principalmente no iPhone, no iOS. O que tinha de ruim, só por curiosidade? O Maps. O que Cara, tinha de ruim? Começou a dar uns bugs meio bizarros, assim, de... Por exemplo, eu queria já abrir com a geolocalização dele aproximando no mapa, por exemplo. Esse é o exemplo exatamente isso. E aí o ponteiro não ficava no meio, o ponteiro ficava... A posição do mapa ficava no canto. Isso era só no iOS, não só no iPhone. E aí, tipo, tem... Mas é legal que tem as issues, tem no GitHub, pode acompanhar aí. Que troço é esse aqui? Aí eu fui nas issues lá, a gente tinha issue aberto para resolver aquilo lá, né? Então, e a galera pode abrir issues. Um ano você está trabalhando com Flutter, né? Então, Não. provavelmente você deve ter passado por diversos tipos de problemas. Mas é somente Flutter, tá? Não é a integração com o nativo. Tranquilo. Certo. Teve algum tipo de problema assim que tu já... Assim, ou é tudo maravilhoso? Tá. Cara, aquela biblioteca que eu mostrei foi algo que assim a gente se escabelou bastante ali, porque assim no início a gente usa block lá também, tá? E a gente começou a ter uns problemas porque assim as tuas UIs são todas elas as nossas UIs são utilizadas strings, e strings elas ficam escutando a todo tempo mudando novos dados que chegam nessas strings. E aí é preciso que essas strings sejam mortas quando não necessárias mais. Tá? E aí a gente começou a ter algumas dificuldades para matar, vamos dizer assim, essas strings, para elas não ficarem consumindo recursos do device, sendo que aquela string não está sendo apresentada na tela. Sim, mas isso aí é um problema recente isso? Eu vi, Sim. um ano tu começou Foi agora, na versão beta, né? Isso. E agora a gente já tem o release do Flutter, Isso. então... Quando Esse é um problema recente. Na verdade, isso não é nem do Flutter, né? É mais de state management. State management. Isso aí, não é nem do A Flutter. forma de como tu monta a tela e Perfeito. como tu monta a tela. Perfeito. Era uma falha do state management da nossa aplicação. Exatamente, tipo, como a Google não falou como tinha que ser feito. A gente não sabia, a gente foi fazer e foi mudar. Exatamente. O
O aplicativo de vocês, assim, ele tem um foco em uma determinada plataforma ou vocês tentam manter igual para as duas? Igual para as duas. No conceito de brand first. E todas as MIPs que vocês precisaram utilizar, vocês conseguiram, através lá do bug, da arte lá, Sim. e conseguiu resolver por lá mesmo. Basicamente isso. Falando aqui com o colega que perguntou, essa semana, ali onde eu trabalho, a gente decidiu reescrever o produto em Flutter, né? E essa semana, algum componente visual no CBPOL, o Flutter não dava suporte, no CBPOL mesmo, foi outra pessoa do time que pegou. Ele só comentou pra gente na dele que ele viu que um componente lá tinha um problema que ele não ia conseguir fazer como, acho que era um combo box ou alguma coisa. Ele não ia conseguir fazer. Só que ele falou o seguinte, que já tinha issue no GitHub, já tinha sido corrigido e já na próxima release ia ser liberado. Daí, tipo, isso não virou nem problema pra gente, assim, vamos fazer o nosso próprio componente. Ele falou, cara, essa tela aqui tá incompleta, quando tiver esse componente, só dá um bypass nele, quando sair a nova release a gente já faz. Uma coisa legal. Então, tipo, a ferramenta tá evoluindo. Uma coisa legal que eu estou falando, digamos, hoje a gente trabalha com o stable, né? A gente trabalha direto com o GitHub, com o Flutter. A gente baixa o código dele e faz direto com ele. Só que a gente consegue trabalhar com channels diferentes, a gente consegue pegar, digamos, trabalhar direto com a master para saber o que eles estão desenvolvendo. Para, digamos, que ali tem um bug que naquele componente a gente pode ver se já foi resolvido nos outros releases. Então, beleza, não, 1.8 vai sair. Então, beleza, não precisa preocupar. Isso é uma coisa muito boa. Tem que tomar cuidado, isso aí também, porque a gente fez também isso de... eles corrigiram um probleminha, agora não lembro o que era, mas foi corrigido na versão nova. Aí eu contando pro channel de master. Aí quebrou uma release e tal. Quebrou, a gente está usando o Firebase, lá, algumas coisas do Firebase a gente utiliza. E aí foi que esse plugin com o Firebase deu alguns crash, assim, mas a gente também foi cagado a nossa parte de liberar algo para os clientes, assim, entendeu? Com essa massa que a gente fez uns testes, resolveu e tal, depois a gente voltou atrás. É legal para ver o que está sendo feito. Mas um problema que eu tive bastante também é o caso do Android X. Mas o Android X tinha que migrar tudo, tinha os componentes do Firebase, tinha que fazer a migração, e na época isso havia nada, só assim, o problema, sabe? Eu vi que eles estão trabalhando bastante em deixar isso mais suave. Eu acho que eles já, não sei se a que ponto está isso, mas... Não dá para suave. Não? A gente migrou tudo ou nada. Oi? Botou o Firebase na versão que é o Android X. Vai ter que migrar para o Android X. Android Studio é 2 botões para migrar. Sim. Mas aí inclusive esse conselho, né? Tu abrir o Android Studio, fazer a migração por lá, né? Depois. Galera, ficamos conversando aí até. Eu tô bem nas pilhas assim, tava precisando de gente para trocar ideias sobre isso e eu acho que é sensacional tá, essa galera toda, tomara que continue aparecendo isso e quanto mais a gente trocar, mais a gente fomentar isso, eu acho que é uma boa. Entendeu?